Então a gente vai falar na live de hoje sobre a Floresta Nacional do Jamanchim. Para quem não está muito por dentro da Floresta Nacional do Jamanchim, onde fica, do que se trata, é uma área muito grande ali no sul, sudoeste do Pará, muito perto do município de Novo Progresso. É uma floresta nacional que foi fundada como floresta nacional em 2006, como uma forma de mitigar ou de evitar o desmatamento depois da construção da BR-163, né? A BR-163 que liga o centro-oeste do Brasil à Amazônia. É uma rota muito importante para o agro, né? Para levar a soja, o milho, o gado do centro-oeste dessa região do Pará para os portos ali do oeste do Pará e depois isso ser exportado pelos rios da Amazônia. É um assunto que a gente vem tratando já desde o ano passado e principalmente a gente falou com mais intensidade desse assunto na ocupação da Cargill em Santarém no começo do ano, né? A ocupação da Cargill tem tudo a ver com isso, o debate sobre a Ferrogrão tem tudo a ver com isso, e a Floresta Nacional do Jamanchim e o Parque Nacional do Jamanchim, que são duas áreas próximas, uma das outras são áreas diferentes, né? Mas estão ali, estão todas nesse contexto, que é o contexto do avanço do agronegócio pela Amazônia, o que significa, claro, lucro, muito lucro para poucas pessoas e muita devastação ambiental para todos nós, né? É uma região que, por causa do agro, ela vem sendo pressionada já há muitos anos, há muitas décadas, por madeireiros, pelo garimpo, pelos empresários da soja. Então, essa é uma das áreas mais devastadas da Amazônia. Essa região do sul, oeste, sudoeste do Pará é muito devastada. Aqui tem uma foto de um dos incêndios, né, de uma das queimadas na Flona de Jamanchim. E quando o governo criou em 2006 essa floresta, a ideia era tentar conter o desmatamento nessa região. A floresta tem uma série de proibições, uma série de impedimentos de atividade econômica, né? Isso ajuda, mas não impede, né? E a maior prova disso é que, mesmo com essa unidade de conservação criada, a floresta é uma das mais desmatadas da região. O que acontece? Existe uma demanda histórica do agro e dos setores econômicos aí dessa região para reduzir a área dessa floresta, né? E essa demanda eles finalmente conseguiram. Eles têm tentado já há muitos anos, e agora, na quarta-feira, eles conseguiram. Eles conseguiram com o apoio do Helder, que é o ex-governador do Pará, e quer ser senador, está concorrendo, tem pré-campanha para o Senado, com apoio do José Priante, que é o deputado federal do Pará, também do MDB, que é primo do Helder, foi o relator dessa proposta, e a gente vai entender aqui com uma matéria do G1, que é uma boa matéria que faz um resumo do que foi aprovado lá na Câmara na quarta-feira. Vamos ler junto aqui. Entenda o projeto que reduz em quase 40% a Floresta Nacional do Jamanchim, que foi criada para proteger áreas perto da BR-163. Só um detalhe, né? Quando vocês jogam o Flona Jamanchim, a maior parte das matérias e das fotos são sempre essas aqui. Foto de queimada, de árvore morta, de destruição, aqui o céu todo encoberto pela fumaça das queimadas. É uma tragédia que só tende a aumentar depois da redução dessa unidade de conservação, né? Então, diz a matéria aqui. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o projeto de lei que reduz em cerca de 486 mil hectares a flona do Jamanchim, no Pará, e transforma essa parcela em área de proteção ambiental, que é um tipo de unidade de conservação com menos restrições, né? Permite muito mais atividade lá dentro. Então, eles fazem um resumo aqui dos 12 tópicos para a gente entender basicamente o que foi aprovado. Primeiro, a redução da floresta nacional, né? Como a gente já viu, em quase 40%, e no lugar eles criam uma APA. E aí isso permite a regularização fundiária das ocupações anteriores a 2006, ou seja, pessoas que ocuparam essa região legalmente ou ilegalmente, grilando ou não grilando terra, derrubando ou não derrubando floresta, cometendo ou não cometendo crime ambiental, essas pessoas agora vão ter a possibilidade de regularizar, essa ocupação. E agora você vai permitir atividades agropecuárias, né? Permite a plantação de pasto, a plantação de soja, permite o garimpo, que é atividades minerárias. O projeto prevê a possibilidade de mineração dentro da Flona e da APA, desde que prevista nos planos de manejo.
É isso, tem uns condicionantes quanto a desmatamento legal, mas a gente sabe que esses condicionantes não são cumpridos, ou quando são, ou eles são frágeis, ou não são cumpridos. Quando são cumpridos, não tem fiscalização, enfim. O que aconteceu foi basicamente isso: a redução da proteção da floresta e a criação de uma categoria que é mais frágil, né? Que permite mais atividades econômicas numa área enorme dessa floresta. Aqui está dizendo aqui que os barbalhos são. Um comentário, lendo o comentário aqui do Kleber, dizendo que os barbalhos são do agronegócio. O Wendel falando que entre as unidades de conservação federais, a Floresta Jamanchim é onde mais se desmata. Na Amazônia Legal, exatamente. E aí ele comenta aqui que durante os anos de Bolsonaro, essa liderança se consolidou, exatamente. E a gente vai ver que esses políticos e esses empresários do agro dessa região são bolsonaristas, estão envolvidos em eventos como aquele Dia do Fogo, lá em 2019. Foi um grande incêndio florestal nessa região. Todos são bolsonaristas, todos estão envolvidos né, com a extrema-direita e agora estão abraçados com o barbalismo no Pará para consolidar esse ataque. Então, foi isso que aconteceu. E aí, gente, eu queria mostrar um negócio para vocês aqui. Explicar para vocês que o que eles fizeram na quarta-feira foi a concretização de muita pressão que essa galera tem feito já há anos, né? Eu falei para vocês que desde que essa flona foi criada, o agro tem tentado diminuir os limites dela. Isso é uma demanda histórica deles. E, inclusive, um episódio que aconteceu foi esse aqui, ó. Em 2017, no governo do presidente golpista, o Michel Temer, que promoveu o impeachment da Dilma, e no ano seguinte, o Senado aprovou uma MP dele, do Temer, que alterava algumas áreas de preservação, inclusive a Flona do Jamanchim e também o Parque Nacional de São Joaquim, Santa Catarina. E aí houve naquela época uma campanha de personalidades, influenciadores, artistas, ativistas ambientais que pressionaram o governo, e uma das pressões foi feita por essa pessoa aqui. Estão conseguindo ver aí? A Gisele Bündchen, isso mesmo. A Gisele, ela escreveu no Twitter na época, no dia 13 de junho, dizendo que é o nosso trabalho proteger a nossa mãe terra, marcou Michel Temer e pediu para ele não reduzir a proteção da Amazônia. Teve essa campanha naquela época e sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. Aconteceu que o Temer disse a Gisele Bündchen que vetou reduzir a área de preservação. Ele vetou. Aqui, ó. Tá aqui, ó, a troca A Gisele postou no dia 13 e no dia 19 de junho o vampiro Michel Temer disse que vetou integralmente os itens da MP que diminuíram a área preservada da Amazônia. Então foi isso, o agro tentou, conseguiu a MP, o Senado aprovou, teve a campanha, incluindo da Top Model aqui, e o Temer voltou atrás, e esse caso morreu. Só que desde essa época os caras não desistiram, né? Eles não desistem. Eles só esperam a poeira baixar, a poeira baixou, e eles foram lá. Na época, esse texto tinha envolvimento também do Priante. O José Priante já tinha feito parte dessa discussão. O José Priante, que é um deputado federal do Pará, e é primo do Helder, né? Já foi candidato a prefeito de Belém também. É um desses políticos aí do barbalismo de anos, né? E aí ele estava envolvido nessa discussão lá em 2017, e agora o caso voltou do nada, ninguém esperava, ninguém estava falando disso. Os caras foram lá na quarta-feira e conseguiram aprovar. E eu queria mostrar para vocês como foi essa aprovação. Como falou aqui o Carvalho, aqui, ó, muito triste o que estão fazendo com o Pará. Ele é de Brasília, viaja de Brasília para Santarém de ônibus, na estrada as únicas áreas protegidas são de terras indígenas. Exato. E aí ele fala que é um escândalo, foi do dia para a noite, exatamente. No ano de eleição, os caras não estão nem aí mesmo. Quando eu soube disso, obviamente, como vocês, eu fiquei indignado e comecei a procurar entender, né? Procurar saber como é que tinha sido. E aí eu quero mostrar para vocês como foi. Porque é chocante como os caras conseguem fazer isso. Esses caras estão aqui na foto. Helder aqui é o primeiro. Depois a gente tem Anderson Pinto, também deputado federal. Temos o Hugo Mota, o presidente da Câmara. Temos Genilson Nicodemos. Temos o Priante, que eu comentei com vocês. Temos Joaquim Passarinho, bolsonarista,
deputado bolsonarista. E temos aqui no canto direito o Chicão. O Chicão, deputado do Pará também, que quer concorrer ao Senado. Provavelmente vai concorrer ao Senado. Toda essa galera aqui, de mãos dadas aqui, para aprovar esse retrocesso, esse ataque à Amazônia. E eu quero mostrar para vocês como é que foi isso, como é que os caras conseguem fazer isso, que é esse vídeo aqui. Esse é o vídeo da sessão da aprovação, né, da aprovação desse PL. Como orienta o governo, em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado está mantido o texto. Em votação, a redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada com os votos contrários da Federação Sol Rede. A matéria vai ao Senado Federal. Quero aqui cumprimentar o autor da matéria, o líder Isnaldo Bulhões, o relator da matéria, o deputado Zé Priante, todos os parlamentares aqui do MDB do Pará, cumprimentar mais uma vez o prefeito Gelson e agradecer de maneira penhorada a presença do governador Helder Barbalho aqui presente, que ajudou bastante nessa articulação e fez questão de vir pessoalmente presenciar essa votação tão importante. Registrar também... Vocês contaram, se tivesse aqui um cronômetro aqui, a votação, assim, é ridículo, é bizarro, assim, a votação que reduziu, assim, de maneira inacreditável e absurda, uma floresta nacional no sul do Pará, ela acontece em, sei lá, 5 segundos, 4 segundos. É uma votação que eles chamam de simbólica, né? Não tem o nome de quem votou, então não é aquela votação por painel, né? Que aí o presidente, quem está liderando a sessão, abre, e aí todo mundo tem um tempo lá para votar, e aí depois aparece no painel e entra no sistema quem são os deputados contra e a favor. Isso é o que às vezes acontece, mas tem sido cada vez mais comum esse tipo de democracia, que é a democracia que os acordos são feitos nos bastidores, todo mundo já sabe como vai ser. Antes desse momento aqui, do início da votação, alguns deputados falaram, né? O Priante falou, alguns deputados foram lá e as bancadas fizeram a orientação de bancada, né? Que é dizer assim, se é contra ou a favor. A maioria das bancadas liberou ou foi a favor. Tiveram 2 bancadas que foram contra, que é a do PSOL e da Rede, e a do PT. Os parlamentares do PSOL, os deputados do PSOL lá, eles fizeram uma defesa contra o projeto, né? Eu lembro bem que o Chico Alencar falou e o Tarcísio Mota falaram bastante, assim, né, contra o projeto, dizendo que é um absurdo. O Patos Ananias, do PT, também fez uma defesa, criticando o projeto e defendendo o voto não ao projeto. Mas foi isso, é muito rápido, todo mundo está liberado e a votação acontece assim, de maneira absurda, rápida, em 5 segundos. Quem é contra levanta a mão ali, quem é a favor fica como está, o projeto é aprovado e todo mundo vai comemorar. Essa é a democracia burguesa, essa é a democracia a qual a gente está submetida, né? E o que a gente pode fazer? A gente pode, nesse caso, só assistir, se indignar, e esses caras chamam isso de democracia. Como se esse processo de decisão fosse válido, né? Fosse de alguma forma democrático. Tudo feito nos bastidores, com todos esses caras aqui financiados por quem mais vai se beneficiar dessa medida, e é isso que a gente vai entender. Por que isso foi feito dessa forma e quais interesses estão por trás desse tipo de votação. E agora a gente vai ver quem se beneficiou dessa história toda aqui, ó. São esses caras aqui, ó. A matéria vai ao Senado Federal. Uma grande vitória de Novo Progresso hoje aqui na Câmara dos Deputados. Quero aqui agradecer imensamente ao relator José Priante, né, que articulou muito bem com todas as lideranças do estado do Pará, né, e hoje Novo Progresso sai com essa grande vitória. Uma vitória que há 20 anos nós estávamos esperando e ela chegou aqui na Câmara no dia de hoje. Vitória importantíssima hoje aqui de Novo Progresso, muito feliz com o Gelson, com todos aqui presentes. Uma delegação enorme aqui hoje acompanhou essa votação histórica,
que fala direto com a vida do município de Novo Progresso. Tive a alegria de, depois de 10 anos, voltar a relatar essa matéria e, mais uma vez, fizemos um golaço hoje aqui aprovando esse projeto de lei, botando uma ordem na situação da Flona do Jamanchim. Quer dizer, aquelas pessoas que estão ali há décadas, que foram transformadas em... É isso. E essa imagem aqui, ela é muito representativa. O Priante aqui, essa aqui do lado do Helder, é a Daniela Barbalho, é a mulher do Helder, ex-primeira-dama do Pará e também é conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Isso mesmo, eu não canso de repetir isso. O Helder conseguiu colocar a mulher dele para julgar a regularidade das próprias contas. Aqui temos a deputada Renilson Nicodemos, tem um Chicão aqui. Esse rapaz aqui no fundo, alguém no chat sabe quem é? Esse rapaz aqui é o filho do Helder, é o Helder Barbalho Filho. Também foi levado para lá para participar dessa pataquada aqui. Enfim, toda essa galera tá muito feliz. E aqui a gente vai focar nesse cara. Esse é o personagem principal aqui da nossa reportagem de hoje, é o Gelson, tá? É o Gelson, que é o prefeito de Novo Progresso, tá? O prefeito de Novo Progresso é o Gelson Dil, é esse senhor aqui, que é do MDB, né? Vocês podem ver, o número 15, mas ele usou uma identidade visual aqui para a campanha dele, bem característica, né? De um certo espectro político, né? Alguém saberia dizer, né? Quem será que ele votou em 2018, em 2022 para presidente? Misterioso, né? Fica aí o questionamento. Mas assim, é um cara do MDB, da base de apoio do Helder. Vocês viram, tá abraçado ao Helder, ao Priante. Mas assim, é um bolsonarista, né? É um bolsonarista. E aí isso mostra muito bem assim que essa polarização entre Barbalho e Bolsonaro e bolsonarismo no Pará, na verdade o que está acontecendo é que o Helder e o barbalismo, agora a Hanna, né, que é a candidata do Helder, eles estão cooptando, né, eles estão se aliando, na verdade, ao bolsonarismo, e os bolsonaristas estão ganhando muitas coisas que eles não ganhariam com o Bolsonaro, né? Então a capacidade política do barbalismo é boa, é forte, e o barbalismo está entregando para os bolsonaristas tudo o que eles querem. Tem um caso muito, para mim é muito clássico, assim, que é o do deputado Wesley Tomás, que é um deputado estadual, né, do Pará, que é um garimpeiro, é o deputado do garimpo. A campanha dele é para legalizar garimpos na região do oeste do Pará. E ele sempre foi bolsonarista, na época do Bolsonaro, estava lá puxando o saco do Bolsonaro em Brasília, e hoje ele é barbalista. Está abraçado ao Helder, está fazendo campanha com o Helder. Por quê? Porque o Helder criou um programa para legalizar garimpo no Pará. Então, assim, por que esses caras precisam do bolsonarismo se o Helder e o barbalismo entrega tudo o que eles querem, né? Esse eleitorado bolsonarista no Pará está em disputa, né? Então, o Daniel e a Hanna estão disputando. E, assim, os barbalhos, eles têm a máquina, né? Então, eles podem fazer isso, eles podem entregar esse tipo de política, eles podem entregar a Amazônia, podem entregar a nossa floresta para esses caras, para garantir o apoio político deles, né? Para garantir voto, para garantir tudo isso. Por tudo isso, eu achei importante a gente tentar entender quem é esse Gelson Dil, não pela figura, né? Não para individualizar assim, a figura pessoal desse cara, mas porque esse é um cara muito representativo, né? Ele foi eleito, acho que com 80% de votos, e como ele, existem muitos outros lá no sul, no sudoeste do Pará, que agem exatamente como ele, né? Que são empresários do agro, são fazendeiros, são pecuaristas, que têm muito dinheiro mesmo. Eles são milionários, e aí eles, no capitalismo, eu sempre falo isso, né? Uma máxima de nós que somos marxistas-leninistas, que no capitalismo o poder econômico vira poder político, muito fácil. E aí eles conseguem pegar o telefone e falar com o governador, e ir com o governador para Brasília para aprovar pautas como essas que são do interesse deles, né? Mas qual é o interesse deles? Aí é que tá. No discurso oficial, todos esses caras vão falar de progresso, de desenvolvimento para a região, né? Vão falar de, agora a gente vai fazer isso para melhorar a atividade econômica na região, e isso vai desenvolver a nossa cidade, o nosso estado, a nossa região. Mas, na verdade, se você faz uma investigação jornalística, como eu fiz, você descobre que, na verdade, o desenvolvimento que eles defendem é o desenvolvimento dos negócios deles, né?
É o desenvolvimento do bolso dele, na verdade. E é isso que eu vou mostrar. Mas antes, eu quero mostrar essa reportagem do Repórter Brasil, que explica o que foi o Dia do Fogo e explica um pouco de contexto do Gelson. É uma reportagem assinada pelo Daniel Camargos, que é um repórter muito bom, e ele fez essa matéria, que é um furo, porque ele conseguiu flagrar caminhões carregados com toras retiradas de área proibida. Ele foi lá na Flona do Jamanchim e flagrou esse caminhão aqui roubando madeira de lei do Jamanchim. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, acontece há décadas, acontece há muito tempo, mas é muito importante quando um repórter vai lá e tira essas fotos, né? E flagra isso acontecendo. E ele diz aqui, ó, próximo ao Novo Progresso, no Pará, caminhões são flagrados carregando madeira extraída ilegalmente de assentamento que prevê a preservação da floresta. Um empecilho aos interesses de madeireiros e grileiros. E aqui, gente, é uma cena que, assim, ele resume muito bem, assim, o que está acontecendo nessa região do Pará. Com uma cuia de chimarrão em uma mão e um rádio transmissor na outra, um senhor passa os dias sentado em uma cadeira de praia em Cachoeira da Serra, a 190 quilômetros de Novo Progresso, no Pará, na beira da BR-163. Uma cuia de chimarrão, né? A gente sabe que boa parte dessas pessoas que estão ali desmatando a Amazônia não são do Pará, né? São pessoas do sul do Brasil. São gaúchos, paranaenses, são pessoas do Mato Grosso, de Goiás, né? E gente também que foi para o Mato Grosso e para Goiás vindo do sul. Então os caras saíram do sul, foram para o centro-oeste, desmataram tudo que puderam lá no centro-oeste, depois estão vindo para a Amazônia. E aí esse gaúcho, provavelmente gaúcho, catarinense ou paranaense, com uma cuia de chimarrão, o que ele estava fazendo ali na beira da BR-163? Ele estava avisando os madeireiros sobre a chegada de veículos de órgãos de fiscalização ambiental. Lembra o foguetinho, né? Foguetinho? O fogueteiro, que é aquela função lá do tráfico, né? O garoto do tráfico, que fica lá perto lá da boca de fumo, avisando quando sobe a polícia quando a polícia sobe no morro. Pois é, lá na Amazônia, perto da BR-163, tem essa figura também. Ele fica lá com rádio avisando quando chega a fiscalização ambiental. E aí o Daniel continua aqui dizendo que a 150 quilômetros dali, a reportagem flagrou 2 caminhões carregados de toras de madeira roubadas da área do assentamento Terra Nossa e estava indo em direção à ferrovia, cujas margens estão repletas de serrarias ilegais. E aí ele fala que uma das lideranças desse assentamento, PDS, é a Maria Márcia Eupídia de Melo, que vinha sofrendo ameaças de madeireiros e pecuaristas da região. E a Maria falou para o Daniel que quem ameaçava são, atenção, pessoas poderosas da cidade, pessoas que estariam relacionadas ao Dia do Fogo. E o Dia do Fogo, para quem não lembra, foi uma articulação feita por fazendeiros e empresários de Novo Progresso para queimar a floresta nos dias 10 e 11 de agosto. Então, os fazendeiros, eles se reuniram, fizeram uma vaquinha, compraram gasolina e mandaram queimar áreas enormes de floresta nos dias 10 e 11 de agosto de 2019, no que foi conhecido como Dia do Fogo. Era uma forma de você confundir a fiscalização, né? Então, eles estavam desmatando e queimando certas áreas. A fiscalização do IBAMA, do ICMBio, estava atenta a isso, estava tentando pegar esses caras, e nesses 2 dias eles fizeram uma grande queimada, e aí isso confundiu, desbaratou a fiscalização, e a ideia, e foi o discurso que eles fizeram depois, é que essas queimadas eram naturais. Era um período de seca e teria sido tudo natural, mas depois a polícia pegou áudios que mostraram que não foi nada natural, foi crime mesmo, né? E aí essas pessoas que fizeram o Dia do Fogo estavam ameaçando a Maria Márcia, que foi entrevistada pelo Repórter Brasil. A Maria Márcia, que é uma das assentadas desse projeto Terra Nossa, ali na região. E aí, olha o que ela vai dizer aqui, ó. E aí a gente vai chegar na nossa matéria de hoje. Ela fala que um dos poderosos que a ameaçou de morte é, atenção, o vice-prefeito de Novo Progresso, o Gelson Gil, do MDB, que era vice-prefeito e também era o vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, cujo presidente, diz o Repórter Brasil, era o Agamenon Menezes,
que foi alvo de uma operação da PF naquela época, por ser suspeito de organizar o Dia do Fogo. E aí o Daniel fala que pegou um áudio, e aí no áudio alguém fala o seguinte: ô Gilson, que na verdade seria Gelson, tô avisando o pessoal para todo mundo ir para aí no domingo para queimar esse negócio aí, beleza? Então, é isso. Um áudio que o Gelson Dil teria recebido de alguém avisando para ele que ia lá para queimar. Que ia lá queimar, né? Queimar a floresta. A defesa do Gelson, nesse caso, é dizer que a história do Dia do Fogo é uma fantasia, que em agosto sempre tem queimada, enfim. Esse papinho, né? Essa matéria do Repórter Brasil conta bem quem era esse cara que o Helder levou lá para Brasília para comemorar a redução da floresta. Então esse é um contexto do nosso personagem principal. E aí, qual é a minha participação nisso? Eu quis avançar, né? Quis descobrir quais são as acusações que pesam sobre esse cara, além dessa acusação sobre uma suposta participação nesse Dia do Fogo. E aí eu encontrei isso. Eu encontrei alguns processos que esse cara responde, alguns ele move, né? Mas tem alguns processos por crime ambiental. Tem alguns. E aí eu vou trazer alguns para vocês aqui. O primeiro deles é um processo que já era conhecido, inclusive já é mencionado nessa matéria do Repórter Brasil. Nesse processo, o Ministério Público Federal cobra R$2.700.000, cobra do Gelson, né? R$2.700.000 por desmatamento no Parque do Jamanchim. Nessa mesma região que a gente está falando aqui, da Flor do Jamanchim e do Parque do Jamanchim, o Gelson tem uma fazenda e ele foi fiscalizado, ele foi autuado por desmatar ilegalmente a área de floresta nativa. E aqui eu trouxe um print desse processo, dessa ação civil pública que o Ministério Público Federal move contra o Gelson. E o Ministério Público Federal fala o seguinte, que apurou-se que o Gelson Luiz Dil, com vontade livre e consciente, causou dano direto à vegetação nativa abrangida pelo bioma amazônico. E ele destruiu 174 hectares do Parque Nacional do Jamanchim. Ele não tinha licença válida, otorgada por autoridade competente, foi lavrado um auto de infração, e aqui tem a coordenada do local, né, do desmatamento, próximo ao município de Itaituba. Tá? Próximo ao município de Itaituba. E aí, aqui tem o trecho dos pedidos do MPF, né, a condenação ao demandado, que é o Gelson, ao pagamento de indenização por dano material, por desmatamento, no valor de R$1.800.000 e por dano moral coletivo, no valor de R$900.000. É pouco, né, gente? É pouco. 2 milhões para um fazendeiro que, na última eleição, salvo engano, ele declarou 7 milhões de patrimônio declarado, né? 2 milhões declarado, né? 2 milhões é pouco, vale dizer que ele não pagou essa multa. Esse é um processo que está correndo ainda. Essa tarja que eu coloquei aqui é uma tarja, vocês vão ver que está na maioria dos documentos que eu vou mostrar aqui, porque a tarja que tem o meu CPF. No sistema que eu uso para baixar esses documentos, aparece sempre o meu CPF ali, então eu sempre tenho que ter o cuidado de borrar isso. Então, quando vocês virem essa tarja, é só para o meu documento não vazar, tá? Então, aqui é a foto, né? A foto de satélite que mostra a área que o Gelson teria desmatado. Aqui na esquerda vocês podem ver que o satélite pegou em 19 de novembro de 2018 essa foto. Esse é o polígono que é o ICMBio, marcou. E aqui à direita uma imagem do mesmo local em 12 de julho de 19, já todo desmatado, ou bastante desmatado, né? Tem algumas árvores aqui, mas tem muita coisa derrubada já. Aqui vocês podem ver que o nome da operação é Operação Patriotas, porque será, né? Aqui é a prova do desmatamento, tá? Mas tem mais, calma. Aqui, ó, são mais fotos aqui. Foto de novembro de 18, depois em março de 19, a área intacta ainda. Depois em abril de 19. Me parece aqui que existe já um desmatamento em abril de 19. Dá para ver aqui, né? Parece que tem desmatamento aqui. Mas em julho de 19, aqui a situação já tá bem mais degradada, né? Então aqui, ó, vista aérea do desmatamento de 174
hectares ocorridos na Fazenda Carapuça, no Parque Nacional do Jamanchim. Mais uma foto aqui um pouco mais de perto, mostrando aqui a floresta derrubada, tá? Floresta derrubada. Mais uma foto aqui, ó. Aqui passa o rio Caçapava e aqui a floresta derrubada. E eu quis trazer essas imagens para vocês, assim, porque geralmente nas matérias, nas reportagens ambientais, assim, a gente sempre fala de números, né? Dados, números, mas isso é muito frio, né? Eu acho muito frio, assim. A gente tem a dimensão do desmatamento quando a gente vê imagens, né? Imagens de satélite, elas mostram aqui o desmatamento, assim, não tem muito como fugir, né? Vegetação nativa da Amazônia derrubada para lucro, né? Para lucro de poucos. Então esse é um processo, e aqui é um outro processo, também contra o Gil, e agora é contra o Gil e o irmão dele. Pelo que eu entendi, desculpa, eu tô falando de Gil, mas é Gil, tá? É Gelson Gil o nome do cara. O Gelson Gil tem alguns irmãos, todos também pecuaristas, ou pelo menos os que eu vi aqui são pecuaristas, e nesse processo, o Ministério Público Federal agora cobra 52 milhões de reais dos irmãos Gil por criar gado em área embargada e impedir a regeneração da floresta também ali perto de Itaituba, tá? Então a gente tem aqui, ó, também trechos desse processo, o IBAMA dizendo que na verdade o Ministério Público Federal dizendo que durante a fiscalização ambiental deflagrada pelo IBAMA em 14 de outubro de 2024, no sítio São João, e aí tem o número do cadastro ambiental rural desse sítio. O sítio é de propriedade do Gelson Luiz Gil. Constatou-se o descumprimento de vários embargos, ou seja, a área estava embargada, estava proibida de ter atividade econômica lá, e estava tendo, o Gelson estava tendo, e a área total é equivalente a 3.317 hectares de vegetação nativa, tá? Então, em toda essa área que estava embargada, que não podia ter criação de gado ou plantação de soja ou nenhuma atividade econômica, estava embargada. Mesmo assim, os irmãos Gil estavam criando gado lá, plantando pasto e criando gado. E aí então o Ministério Público Federal pede a condenação dos dois pelo pagamento da indenização por dano material de 35 milhões por dano material e dano moral coletivo 16 milhões e 500 mil, totalizando 52 milhões de reais por esse desmatamento. E aqui a gente pode ver as fotos, tá? Essas são as fotos do auto de infração que o IBAMA, nesse caso foi o IBAMA que fez. Então o IBAMA foi lá, pegou aqui as fotos do gado, né? E aí a prova que o IBAMA encontrou foi essa marcação aqui. Essa marcação, esse A aqui, ele seria a marcação de gado do Gelson Gil. Então encontrou aqui na fazenda dele e encontrou marcado no gado também. E esse gado estava pastando em área proibida, em área embargada, que tinha sido desmatada e tinha virado pasto, e o gado estava pastando lá. Então o IBAMA foi lá com drone e com fiscalização em loco mesmo, fez as fotos e inclusive encontrou essa escavadeira aqui. E o relatório fala aqui, ó, damos destaque especial para uma escavadeira hidráulica marca Hyundai, que se encontrava na sede da propriedade, que, segundo informações repassadas pelo autuado, é de propriedade da Prefeitura Municipal de Novo Progresso. Ou seja, o prefeito de Novo Progresso, aí, segundo as informações que o IBAMA colheu lá na fiscalização, o prefeito de Novo Progresso comprou, com dinheiro público, uma escavadeira hidráulica para a Prefeitura de Novo Progresso, e essa escavadeira estava sendo usada na fazenda particular do prefeito. E depois são esses caras que vão dizer que são contra a corrupção, né? Eles vão dizer que são contra a corrupção do PT, do comunismo, enfim, que todo mundo é corrupto, e aí quando o IBAMA vai e descobre esse tipo de coisa, o que eles falam? Não falam nada, né? Aliás, eles falam, daqui a pouco a gente vai mostrar o que eles falam sobre isso, tá? E aqui mais imagens aqui, ó, do sítio São João. Aqui, ó, tudo desmatado aqui nessa região. Tem algumas árvores aqui, algumas árvores desfolhadas e aqui derrubadas. E aqui é a resposta que ele me deu, tá? Porque depois que eu publiquei isso, eu publiquei hoje lá no Instagram, não sei se todo mundo viu. Se não viu, eu recomendo. Eu publiquei aqui um resumo, né, de tudo isso que eu descobri, desses dois processos. E aí teve bastante repercussão, né? Muita gente hoje falou sobre isso, já estavam falando sobre essa questão da Flona, e aí também o vídeo que eu fiz hoje também deu uma repercussão. E aí nesse vídeo o Gelson respondeu.
E ele respondeu isso. Ele falou que eu estou desinformado e que o Parque do Jamanchim não foi objeto da lei aprovada na Câmara. E esse é a linha de argumentação desse povo do agro que eu já vi circulando hoje, pelo menos na página de uma advogada que defende esses caras. Eles estão dizendo que a mídia está desinformando porque a FLONA, a Floresta Nacional do Jamanchim, é uma coisa e o Parque Nacional do Jamanchim é outra. E o PL, aprovado na quarta, falava da FLONA, não tem nada a ver com parque. Então eles estão trabalhando essa linha de argumentação deles. Tecnicamente é verdade, mas eles usam essa diferenciação entre a FLONA e o parque para promover desinformação também. Então, para esclarecer as coisas, no meu vídeo, o que eu dizia sobre o parque, sobre a FLONA? Eu falava que o PL na Câmara diminuía o tamanho da FLONA em 40%, e que o Gelson, ele tinha uma área no parque. E aí eu resumia tudo dizendo que o objetivo dos ataques que o agro e que a Câmara está fazendo sobre a região do Jamanchim, sobre a FLONA e sobre o parque, são para benefício dessas pessoas. Benefício particular dessas pessoas que dizem que estão defendendo o desenvolvimento, o progresso, mas estão desenvolvendo só o próprio bolso, né? E aí ele usa essa diferenciação entre FLONA e parque para dizer que a gente está espalhando desinformação. Na verdade, essa região do Jamanchim, sim, são duas unidades de conservação, a FLONA e o parque. Elas se diferenciam pela possibilidade de atividades, né, que são permitidas ali nessas duas áreas. Vou mostrar aqui para vocês essa matéria aqui que mostra visualmente a diferença dessas duas unidades aqui, ó. Aqui nós temos o Parque Nacional do Jamanchim, essa área aqui em cima, e aqui a FLONA do Jamanchim, um pouco mais embaixo, né, ali na região sudoeste do Pará. Aqui a gente tem uma APA, uma área de proteção ambiental do Jamanchim. O que o PL fez, né, na Câmara foi reduzir uma área aqui da FLONA, 40% da FLONA, para transformar em APA. A área de APA é mais frágil, né? Os mecanismos de proteção de uma APA são menos rígidos do que de uma FLONA. E aqui em cima está o Parna, né, que é o Parque Nacional do Jamanchim, e a BR passa aqui no meio dele, a BR-163, e a fazenda do Gelson está aqui em algum lugar, do Parna, tá? Do Parque Nacional. Então é isso. De fato, são duas áreas diferentes, mas assim, tanto o Parna quanto a FLONA estão sendo constantemente atacados pelo agro, né? Eles querem muito diminuir e invadir e grilar, e tirar madeira, e plantar soja, plantar pasto, nas duas áreas. O que aconteceu no STF foi que o STF, uma coisa depois da outra, né? Teve o caso da FLONA na quarta, e o caso do Parna agora, acho que foi ontem no STF, que o STF permitiu uma reconfiguração do Parna para que eles possam criar aqui a Ferrogrão, que é esse traçado da ferrovia, que o objetivo é levar a soja e o milho e o gado do centro-oeste por essa ferrovia passando no meio do parque. Para eles fazerem isso, eles precisavam reconfigurar o traçado do parque, né? E teve uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSOL no STF, e o STF ontem concordou que esse traçado poderia ser feito, então abriu o caminho para que a Ferrogrão aconteça. Se a Ferrogrão passar por aqui, isso aqui vai ser mais um ataque brutal à Amazônia, porque você vai baratear o frete do agro, vai ficar mais lucrativo para o agro. Essa área que já é muito pressionada vai ser cada vez mais pressionada, cada vez mais grilagem, cada vez mais fazendas, cada vez mais desmate para criação de pasto e de soja, porque com o barateamento do frete, o lucro aumenta, então a destruição da floresta automaticamente aumenta também. Então são dois ataques que essa região do Jamanchim sofreu. A do PL atacando a FLONA e no STF atacando o Parna, né? Parque Nacional. Então, estou falando de tudo isso só porque me parece muito curioso que depois de tudo isso que eu apresentei para vocês, todas as acusações que esse senhor aqui sofre de desmatamento, de botar fogo na floresta, a única defesa que ele tem é essa defesa de diferenciar a Floresta Nacional do Jamanchim e do Parque Nacional do Jamanchim. Essa é a defesa dele. É a única defesa que ele tem, né? Para ser muito claro, assim, para a gente finalizar essa questão dos processos, nenhum desses processos que eu mencionei aqui, eles
eles têm decisão definitiva, tá? Um deles, o primeiro, ele teve uma sentença favorável ao Gelson, porque o juiz considerou que o MPF não anexou o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, provando que essa área pertence ao Gelson. Mas anexou, eu vi. Aparece lá, foi um descuido, um lapso, sei lá, o juiz não viu, mas está na petição inicial do MPF, tá o CAR mostrando que essa área desmatada, a área da fazenda onde tem o desmatamento, estava registrada em nome do Gelson. Apesar da sentença, o MPF recorreu e esse caso tá para ser julgado ainda em segunda instância, tá? Então, o primeiro caso está em aberto. O segundo caso, como eu falei para vocês, é bem recente. O processo foi aberto no mês passado. Não tem ainda nenhuma sentença nem para um lado nem para o outro, mas as provas estão ali, né? Os documentos estão ali, as imagens de satélite estão ali, o CAR está ali, enfim, está tudo descrito. Eu mostrei uma parte disso. Eu queria poder disponibilizar o processo na íntegra, né? Para que todo mundo possa ler e tirar as próprias conclusões, mas eu não posso, porque, primeiro, tem informações, apesar do processo ser público, tem informações que são sensíveis, documentos pessoais ali das pessoas envolvidas. São processos públicos, está muito bem documentado, muito bem embasado, e essas pessoas aí elas têm que responder, né, pelo suposto desmatamento e crimes ambientais que eles causaram. E essa aqui é a foto da festa. Essa aqui é a foto da festa desse pessoal. Está aqui o nosso desquerido prefeito de Novo Progresso, aqui o Helder, comemorando muito esse projeto, né, que é um projeto maior, como eu falei para vocês, que envolve tudo que se chama de Arco Norte, né? Que é transformar essa região da Amazônia, sudoeste do Pará, na nova fronteira agrícola do Brasil, né? É a ideia de você baratear o frete da produção agropecuária do centro-oeste e do próprio sul e oeste do Pará por meio desses projetos de infraestrutura ferroviária, rodoviária. Então o agro está nesse projeto político-econômico de transformar essa região da Amazônia numa estrada e uma ferrovia para passar soja e gado, né? Então eles querem fazer a Ferrogrão ali, querem fazer vários portos, já tem alguns portos ali na região de Santarém e Itaituba, eles querem fazer isso cada vez mais para baratear o frete deles e, no fundo, transformar o Brasil num fazendão, né? De alguma forma, o Brasil já é um fazendão, já é uma economia totalmente baseada em commodities do agronegócio, em mineração, mas eles querem aprofundar isso, né? Querem aprofundar, e esses projetos aqui, eles têm tudo a ver com isso. Chat, o que é que a gente pode fazer em relação a isso? O que é que vocês acham?